Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ivanildo e a nossa aula já vai começar. Olá pessoal, esta é a primeira aula sobre balanço material em unidade simples. O balanço material, ele é regido por uma lei. Essa lei é a lei da conservação das massas, que diz que a massa no universo ela é constante. Ou seja, massa não pode ser nem criada nem destruída. E assim a massa se conserva. Então, os balanços materiais são regidos por essa lei. Para que nós possamos realizar qualquer balanço, inicialmente nós temos que definir a região do espaço em que nós vamos realizar os nossos balanços, os nossos cálculos. Essa região do espaço, delimitada para o nosso estudo, é o que nós chamamos de sistema. Nós podemos definir o sistema como sistema aberto e sistema fechado. Um sistema aberto é aquele que permite a passagem de matéria através de suas fronteiras. Um sistema fechado é aquele que não permite a passagem de matéria através de suas fronteiras. E nós vamos ver exemplos de sistemas abertos e fechados agora nos exemplos a seguir. Conforme foi falado, o sistema aberto é aquele que permite a passagem de matéria através das fronteiras do sistema. A figura aqui apresentada é um reator de mistura perfeita, ou um CSTR. Neste equipamento nós temos a delimitação das fronteiras do sistema, aqui representado pela linha tracejada em laranja, e duas correntes atravessando as fronteiras desse sistema. Uma corrente de entrada, que corresponde à alimentação, e outra corrente que corresponde à saída de produto. Então, mais uma vez, como eu tenho correntes de entrada e correntes de saída atravessando as fronteiras do sistema, este sistema é chamado de aberto. Para exemplificar um sistema fechado, nós vamos falar inicialmente do tanque de mistura. Estas correntes aqui representadas na figura não correspondem a correntes de processo, mas sim condições iniciais e condições finais. Para fixarmos isso, vamos ver a figura a seguir. Aqui nós temos a condição antes do início do processo, onde há o carregamento dos componentes na alimentação 1 e da alimentação 2. Após o carregamento no tanque, ocorre o início do processo, ou seja, a condição inicial em que esses reagentes são misturados no tanque. Após a completa mistura, nós temos a condição final do processo, que corresponde à retirada do produto após a completa mistura. Então, aqui nós temos um exemplo de um sistema fechado, que é um sistema em que não há correntes de entrada e correntes de saída no processo, mas sim condições iniciais e finais. Para finalizarmos, nós vamos especificar mais uma condição, que seria aqui num reator batelada. Um reator batelada é aquele em que os reagentes são acondicionados dentro do reator, após a reação nós retiramos o produto. Ou seja, não há correntes de entrada e saída atravessando as fronteiras do sistema. E aí nós temos um sistema fechado. E por fim, nós temos uma terceira classe, que é um sistema semiaberto. Um sistema semiaberto nada mais é do que um sistema em que ora opera como um sistema aberto, ora opera como um sistema fechado. Por exemplo, aqui nós temos um reator batelada alimentada. Neste tipo de reator, em determinados intervalos de tempo, ocorre uma alimentação de algum reagente dentro do sistema. Porém, essa alimentação ela não é realizada ao longo de todo o processo. Ela vai ocorrer em determinados tempos especificados. Logo, em algum momento, esse reator vai operar como um sistema aberto. Para fixarmos o assunto que nós acabamos de abordar, nós vamos resolver um problema. Este problema diz o seguinte: duas misturas metanol-água estão contidas em recipientes separados. A primeira contém 40% em peso de metanol e a segunda 70%. Se 200 gramas da primeira são combinados com 0,3307 libra-massa da segunda, quais são a massa e composição final do produto? Então, este problema trata da mistura
de 2 recipientes para formar uma terceira solução. Então, nós vamos armar aqui o nosso problema. Nós vamos desenhar o fluxograma, inicialmente, onde, inicialmente, eu tenho uma mistura 1 e uma mistura 2. Em um recipiente são adicionados 200 gramas da mistura 1, que contém 40% de metanol. O restante é água. Nesse recipiente também é adicionado uma quantidade da mistura 2, 0,3307 libra-massa, com uma quantidade de metanol de 70%. E o restante é água. Então o problema pede qual é a massa final e a composição final de metanol, por consequência de água. Este problema não caracteriza um sistema aberto, visto que nós temos um tanque em que está recebendo uma mistura 1 e uma mistura 2 para gerar uma terceira mistura. Logo, aqui nós temos um sistema fechado. Estas setas não representam fluxos, mas sim quantidades iniciais e finais. Todo sistema fechado, por sua vez, também é chamado de processo em batelada. Então, para resolvermos o que o problema solicita, nós vamos realizar um balanço de massa total. Então, o balanço de massa total nos diz que a mistura 1 mais a mistura 2 é igual à mistura final. Sendo assim, eu tenho 200 gramas alimentados da mistura 1 mais 0,3307 libra-massa da mistura 2. Aqui nós temos que converter para grama. Nós sabemos que 1 libra-massa corresponde a 453,6 gramas. Logo, usando esse fator de conversão, nós vamos ter esta quantidade em grama. Aqui vai ser 150 gramas. Logo, a massa final resultante da mistura é de 350 gramas. O problema pede ainda o cálculo da composição final. Então, nós vamos aqui realizar um balanço por componente. Nós vamos aqui tomar por base o metanol. Então, para o metanol, nós temos o seguinte. Na mistura 1, 200 gramas, que é a quantidade total, multiplicado por 0,4, que é a porcentagem de metanol na mistura, mais 150 gramas, que é a quantidade da segunda mistura, vezes a porcentagem de metanol, que é 0,7, igual a 350 vezes a porcentagem de metanol no final. Resolvendo este cálculo, nós vamos ter que a porcentagem de metanol no final é 0,529 gramas por grama. E aí nós calculamos a composição final de metanol. Para checarmos, o balanço e ver se ele foi realizado de forma coerente, nós vamos realizar uma verificação. Desta forma, a quantidade de matéria no início deve ser igual ao final. Sendo assim, 200 vezes 0,4 mais 150 vezes 0,7 deve ser igual a 350 vezes 0,529. Realizando aqui os cálculos, nós vemos que nós temos no final 185 gramas, que corresponde à quantidade inicial. Logo, nosso balanço foi realizado de forma coerente e os nossos cálculos estão corretos. Nesta aula, nós vimos
balanços materiais e unidades simples, onde definimos os conceitos de sistema aberto e sistema fechado. Na próxima aula, nós vamos falar sobre processos contínuos e descontínuos e sistemas operando em estado estacionário e estado transiente. Agora é com vocês. Bons estudos!